ele só ganhou uma recompensa depois que saiu do exército revolucionário. Porque antes, mesmo com um dos comandantes do exército revolucionário, ele não tinha recompensa. É o que parece. Ele visitou todas as ilhas para onde enviou a tripulação dos Chapéus de Palhas durante o incidente de Sabaody. Apenas deixe que o destino... Ó, essa parte aqui é interessante. Apenas deixe que o destino flua como o sopro do vento, meu amigo. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1099 de One Piece. A gente vai aqui pro site da One Piece X, onde você encontra qualquer informação que quiser sobre One Piece X, e a gente vai para os spoilers completos, onde o capítulo vai ter 17 páginas e está 100% acabado, diferente do capítulo anterior que o Oda não conseguiu terminar. E aí nós temos um pedido de capa, que são 3 guaxinins que estão acima do cabelo do Oden. A gente já tem as imagens completas do capítulo, mas eu não vou mostrar aqui para não dar direitos autorais. E a gente só vai ler aqui o resumo completo desse capítulo e o que vai acontecer. O capítulo começa onde o anterior terminou. O rei Bekuri ouviu notícias sobre o que o rei do reino de Gua fez lá, incendiar o terminal cinza. Então ele está fazendo agora o mesmo no reino de Sorbet, queimando aldeias e atirando em pessoas que protestam. Então esses dois incidentes acontecendo basicamente ali, um muito próximo do outro, ou um inspirou o outro. E o engraçado disso é que lá no reino de Gua, o Luffy está diretamente ligado com aquele incidente. E aqui nós temos a Bonnie, que agora os dois estão juntos e muita gente quer a Bonnie no bando. Esse aqui é mais um ponto que liga os dois. A Bonnie também está relacionada com esse incidente no reino de Sorbet. Kuma não aguentou mais, então destruiu o palácio e derrotou o rei Bekuri. Este evento foi mais tarde chamado de a Revolução de Sorbet, feita por um homem só. Eu já tinha falado e mais uma vez se confirma. O Kuma sozinho com o poder da Nikkyu Nikkyu no Mi é capaz de obliterar um país inteiro sozinho. Por isso, a revolução feita por um homem só. Pouco depois, em Marijos, São Saturno ouviu a notícia de que há um novo rei no reino de Sorbet. Kuma não pôde recusar a exigência do povo, então ele se tornou o rei do reino de Sorbet. No entanto, ele ainda morava na igreja, e quem realmente governava o reino de Sorbet era o rei Bulldog, o que era o rei de 2 gerações atrás. Então eles colocaram o antigo rei que perdeu seu posto para o rei Bekuri. Mas como é que ele não faz muito sentido? Ele ainda está não ter sido exilado da ilha, por exemplo. Porque normalmente quando tem disputa de poder, assim como aconteceu em um ano com o clã Kozuki e o clã Kurozumi, um clã quer acabar com o outro para que ele não tenha a chance de voltar ao poder. Foi o que aconteceu com a população inteira do país indo atrás do clã Kurozumi. Então o rei Bulldog ainda está no país, ou não sei, ter voltado só para se tornar rei. Eu não entendi muito bem. Um dia, Bonnie comeu a Toshi no Mi, fruta da idade, por acidente. Não podemos ver quando ela comeu ou por que a fruta estava no reino de Sorbet, e se transformou em sua forma adulta, a mesma forma que ela usa no presente. Todos ficaram chocados ao pensar que ela era a Guine, porque, mãe e filha, o rei Bulldog visitou a igreja com a sua mãe Connie. Bonnie tentou praticar sua transformação enquanto olhava para Connie, então sua forma de velha se tornou muito semelhante à de Connie. Há uma cena de piada nessa parte, onde todos as confundem uma com a outra. Então é por isso, ou daqui se explica, o porquê quando ela se torna velha, ou ela aumenta a sua idade até se tornar velha, ela se parece muito com a rainha Connie e foi confundida lá no Reverie. É porque a primeira vez que ela tentou se tornar uma velha, ela estava olhando ou se inspirando na velha Connie, e por isso que ela se transformou. O rei Bulldog trouxe más notícias para Kuma. O antigo rei Bekuri, que escapou mais uma vez, tinha agora o governo mundial ao seu lado. Foi divulgada a notícia de que Kuma o havia deposto pelo poder, e ele agora era um governante maligno do reino de Sorbet. Assim os marinheiros emprestaram suas forças a Bekuri para retomar o reino de Sorbet. Então aqui vai ser mais uma batalha que vai acontecer ainda nesse capítulo, acredito eu. Kuma decidiu cuidar de Bekuri para sempre, mas ele não poderá permanecer no reino de Sorbet depois disso. Kuma confiou o reino de Sorbet a Bulldog. Ele levará Bonnie para morar com ele no castelo e garantirá que Bonnie não toque na luz natural.
Então aqui o Kuma, ele vai se sacrificar para acabar com o rei Bekuri de vez, mas após isso ele não vai mais poder ficar no reino. E aí a Bonnie pode até ser considerada como, sei lá, a princesa do reino, porque vai ser cuidada pelo rei, vai ser cuidada como uma filha por um pedido do Kuma. Kuma então saiu para ver Bekuri cara a cara. Bekuri estava acompanhado por uma frota da marinha no meio do mar. Bekuri: matem-no. Ele é o tirano que tirou o reino de mim. Kuma afundou todos os navios sozinho. Não podemos ver se Bekuri está morto ou não. Vaso ruim não quebra, acredito que ele ainda vai voltar. Após esse incidente, Kuma fugiu para o mar e se tornou um pirata. Ele tinha muitos apelidos malignos e uma recompensa muito alta devido à sua força. Não podemos ver sua recompensa nesse capítulo. O engraçado é que, aparentemente, ele só ganhou uma recompensa depois que saiu do exército revolucionário. Porque antes, mesmo como um dos comandantes do exército revolucionário, ele não tinha recompensa. É o que parece. Parece que ele realmente só ganhou uma recompensa por ter acabado com o rei Bekuri. Enquanto isso, Bonnie vivia sob os cuidados de Connie no castelo do reino de Sorbet. Bonnie: quando eu completar 10 anos, vou me tornar uma pirata assim como o meu pai. Assim como também vai ser nesses 10 anos que a promessa entre eles tem que se cumprir, que o Kuma falou que ela iria se curar com 10 anos. Kuma viajou pelo mundo em busca de uma cura para a doença da Bonnie. Ele visitou todas as ilhas para onde enviou a tripulação dos Chapéus de Palhas durante o incidente de Sabaody. Ele conversou com pessoas do reino de Torino, com cientistas de Wateria, com Heracles no arquipélago de Boin, até Abdullah e Jit. Tentaram obter a recompensa de Kuma, mas Kuma destruiu seus navios. Esse ponto aqui é interessante porque realmente comprova que o Kuma só pode teleportar ou empurrar as pessoas, e ele mesmo, para ilhas que ele já foi ou que ele já pisou. Ele não pode, por exemplo, imaginar que quer ir para a última ilha, se ele não tiver ido para lá, e ele não vai conseguir se empurrar para lá, só se ele já tiver uma ideia de como é a ilha. Acredito que possa até entrar esse fato, se ele tiver uma ideia de como pode ser a ilha, mas acredito que realmente só se ele tiver ido para a ilha e tenha visto ela com seus próprios olhos. Aí ele vai poder mandar outras pessoas para lá também. Finalmente, Kuma se reuniu com Dragon no navio Windgrama, no meio do mar. Todos os atuais comandantes revolucionários estavam no navio, exceto Sabo e Koala. Dragon disse a Kuma que Ivankov e Inazuma foram capturados e enviados para a prisão. Não há mais detalhes sobre isso. Enquanto isso, Kuma se tornou um rei, um tirano, e agora um pirata. Belobete perguntou algo para Kuma. Belobete: quero me tornar a comandante do Exército Leste, mas Dragon não daria essa posição a ninguém a menos que você permita. Kuma: então uma mulher desbocada vai se tornar uma comandante? Por mim tudo bem. Ele tá falando isso pegando a característica que a Belobete tem, que a Ginny tinha também. Dragon conversou com Kuma sobre o Vegapunk. Dragon disse que nunca recomendou o Vegapunk a Kuma, pois é impossível conhecer Vegapunk enquanto ele estiver em Punk Hazard. Porém, um acidente acabou de acontecer em Punk Hazard, mais um incidente que se liga ou que está interligado com a história do Kuma e da Bonnie, que foi um incidente lá do Caesar Clown explodindo a bomba em Punk Hazard e fazendo com que o Vegapunk tivesse que sair de lá, que foi aquela grande explosão do Caesar Clown, e Vegapunk teve que mudar seu laboratório. Dragon: a defesa do novo laboratório ainda é fraca, então você deveria ir encontrá-la agora. Kuma: obrigado, Dragon. Se eu conseguir curar a Bonnie, eu gostaria de lutar ao seu lado novamente. Essa frase aqui é pesada porque atualmente os revolucionários conseguiram pegar o Kuma de volta, só que ele não é o Kuma que eles conhecem. É um Kuma que não tem suas memórias e que ainda tem uma missão a cumprir. Então, nesse momento da história, ele ainda não pode voltar a lutar novamente com os seus companheiros do exército revolucionário. Dragon: apenas deixe que o destino... essa parte aqui é interessante. Apenas deixe que o destino flua como o sopro do vento, meu amigo. Porque a gente tem a teoria, essa teoria na verdade é do Tassiano, lá do canal Zona OP, que eu compartilho muito com essa teoria, que é o fato de que a Akuma no Mi do Dragon é a Kazekaze no Mi Logia do Vento. Uma das Akuma no Mi que tem o potencial para ser uma das mais apelonas de One Piece. E essa frase aqui não foi à toa. Voltando para Bonnie, ela está aprendendo a lutar e pode até derrotar um adulto no combate corpo a corpo.
mesmo quando ele está treinando na forma infantil. Kuma chegou ao reino de Sorbet para se encontrar com Bonnie. Kuma trouxe Bonnie em uma caixa para Egghead, que ainda era uma ilha de inverno. Eles conhecem Vegapunk, cuja cabeça ainda era grande. Bonnie ficou brincando com Sentomaru, enquanto Vegapunk e Kuma conversavam. Vegapunk disse a Kuma que era possível curar a doença da Bonnie. Ele utilizará uma nova tecnologia de transplante de células, que ainda não era utilizada em nenhum hospital regular, mas o custo seria muito alto, assim como criar um ciborgue. Então, essa parte aqui é interessante porque muita gente está falando sobre o Vegapunk ser um mercenário que só pensa em dinheiro. Mas eu acredito que o fato dele dizer que vai custar muito alto é que ele não tem recursos o suficiente ainda para que ele pudesse fazer esse tipo de cirurgia. E para que ele realmente conseguisse fazer isso, ele precisaria de um incentivo, sei lá, do governo mundial. Mas o governo mundial não daria dinheiro para o Kuma salvar uma pessoa aleatória que ele não conhece. Mas aí é daí que vem o acordo que a gente vai ler agora. Vegapunk testou o sangue do Kuma e ficou chocado ao descobrir que Kuma era da raça dos bucaneiros. Vegapunk perguntou por que Kuma veio conhecer um homem do governo como ele. Kuma disse que confia em Drago. Kuma perguntou a Vegapunk como o sangue dele era diferente do sangue humano. Vegapunk disse que não havia amostras o suficiente para dar uma explicação clara. Vegapunk: Kuma, torne-se um hospedeiro do exército de clones que estou planejando criar e curarei a Bonnie de graça. Então, como ele não tem dinheiro e muito provavelmente o Kuma não teria tanto dinheiro quanto seria necessário para curar a Bonnie, ele falou que então você se torna parte do meu experimento, que o governo mundial vai financiar isso e eu uso parte desse dinheiro para curar sua filha. Então foi basicamente o que aconteceu. Kuma: aceitarei qualquer condição para a Bonnie, mas o que seus clones farão? Vegapunk: eles se tornarão marinheiros. Vou fazê-los disparar raio laser para derrotar piratas malvados e terem corpos fortes para serem usados como escudo para as pessoas inocentes. A cena muda para Marígeis e podemos ver que São Saturne está ouvindo toda essa conversa. Esse aqui também é um outro ponto interessante porque muito provavelmente o governo mundial sempre desconfiou do Vegapunk e por isso tem escutas no laboratório para os Goroseis poderem monitorar a situação do Vegapunk. Mas como mesmo com essas escutas eles não descobriram posteriormente que o Vegapunk estava estudando os poneglyphs. Será que ainda vai acontecer um incidente que vai fazer com que o Vegapunk ele abra os olhos em relação ao governo mundial para que ele possa ter seus próprios planos e aí o governo mundial não vai ter mais como monitorar o Vegapunk? Por isso é que ficava mandando constantemente as CPs para irem à ilha para monitorar a situação e as invenções do Vegapunk. Acredito que isso possa acontecer. Saturne: aquele Vegapunk não tem ideia de como aproveitar essa chance. Tenho outra ideia. Essa outra ideia muito provavelmente vai ser retirar as memórias do Kuma para que ele realmente se torne um ciborgue sem... basicamente para que ele morra. Ele se torne ali um corpo sem alma, sem lembranças, sem nada. De volta a Egghead, Kuma e Vegapunk ainda estão conversando. Kuma: no começo eu planejei aceitar qualquer posição. Voltando para o Saturne, essa ideia do Saturne ainda pode ser tornar o Kuma um dos Chichibukais, coisa que muito provavelmente o Kuma não faria, mas para o governo mundial ter um controle maior sobre ele, deu o posto de Chichibukai para que ele pudesse seguir as ordens do governo mundial. Agora, voltando, Kuma: no começo eu planejei aceitar qualquer condição, mesmo que você fosse um demônio. Mas seus clones podem salvar vidas de pessoas. Talvez esse seja o motivo pelo qual eu nasci. Vegapunk: você é como um santo. Kuma: não, eu sou um pacifista. Aí da onde é que veio o nome dos pacifistas? Kuma fala pela primeira vez a palavra em japonês ou hiragana, no mangá de One Piece, que também significa pacifista. Todas as outras vezes o Oda tinha escrito em katakana, que é uma palavra, quando é escrito em katakana, é uma palavra que é exterior, e os japoneses falam essa palavra. Vegapunk: eu gostei dessa palavra, vamos usá-la para chamar os guerreiros do futuro que iremos criar.
Então esse aqui é o fim dos spoilers desse capítulo aqui, mostrando como a Bonnie foi curada e como o Kuma se tornou um ciborgue e criou os outros pacifistas, o exército de pacifistas. Eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!